Estamos de volta com mais um episódio do Pode Fortalecer e estamos com uma convidada muito especial que já vamos anunciar. Estamos aqui em mais um episódio, como vocês sabem, no estúdio do Paulista, que para quem é de Vassouras fica aqui na Rua da Feira. E se vocês quiserem mais informações, conhecer o estúdio, o espaço, sobre agendamentos, horários, orçamentos, entre em contato com o Paulista. A Voz do Além vai deixar todas as informações que vocês precisam na caixinha de descrição aqui embaixo do vídeo. Isso aí, tranquilo e fácil, gente. E mais uma coisa, nós não podemos esquecer do Bliss Hotel e da CPP Material de Construção, que nos cederam essas belas poltronas. Então, se você estiver precisando reformar sua casa, já sabe onde ir. E se precisar de um dia para reformar a casa, vai pro hotel, o Bliss Hotel, ok? Aproveita para tirar um tempinho de lazer. É, exatamente, com piscina, com chopp. Lá tem chopp carã. Então, aproveitem. As comidinhas gostosas que a gente Muito gosta. bom, lá é uma delícia, gente. Mas vamos lá, gente, vamos ao que interessa. Hoje a nossa convidada é a Mayra França, né, Mayra? Sim. A Mayra é jornalista e social media e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre esse mundo digital, sobre o mundo da comunicação, enfim, um pouquinho sobre a história dela, né, Mayra? Conta pra gente. Isso aí. Boa Se noite. apresente. Boa noite agora, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá nos assistindo a qualquer momento. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. E é isso que as meninas falaram. Eu sou a Mayra. Aqui em Vassouras muita gente me conhece, mas pra quem é de fora, eu sou jornalista, sou social media e vim aqui pra gente bater um papo sobre essa área. Exatamente. Então vamos começar. Como que você descobriu que você queria se formar, fazer... Ser jornalista. Ser jornalista, porque... Vamos combinar, agora a Gi tá fazendo jornalismo. Colega, né? Exatamente. Eu mais ou menos tô né? um pouco aí É uma loucura, isso que eu queria concluir, porque... publicidade, design e jornalismo. Acho que essas três áreas, comunicação, tem que ter muita força de vontade pra fazer, gente. Mas nos conte, sua experiência. Gente, na verdade, eu nunca pensei em ser outra coisa na vida que não fosse jornalista. Nunca passou na minha cabeça. Mentira. Quando eu era pequena, eu vou denunciar a minha idade, tinha um mercado, uma rede de supermercados Paz Mendonça, que tinha patinadoras que trabalhavam no mercado. Eram caixas patinadoras e tal. Eu achava aquilo o máximo. Eu tinha o sonho de ser uma patinadora do Paz Mendonça. Acho que ia te fazer bem. Entendeu? Nem sei andar de patins. Poxa. Nem sei andar de patins. Mas enfim. E nem morando em Vassouras. Enfim. Né? Aqui não Aqui tinha já teve Paz pista de Mendonça. gelo, tá, querida? Sim, eu lembro. Aqui nessa rua, inclusive. Não, mas eu não participei dessa época. Eu só lembro, assim, Carolina. que me contaram. Não, também. Né? Também não sei. Só me E, gente, pra contaram. quem não sabe, a Mayra tem minha idade, tá? Tá pertinho, né? Pertinho, só 10 anos de diferença. 10 não, 13 anos de diferença, mas enfim. Faz denunciar a Deixa cidade, eu querida. deixa eu Enfim, não, depois vocês fazem uma edição aí, a gente me deixa linda, botocada. Tá Gente, pode deixar que o João, a Voz do Além vai pra trabalhar. Trabalha a gente também, coloca a gente com 13, 14. Isso trabalho infantil. é uma piada interna minha e da Carol, porque a gente trabalhou um tempo juntas. E na verdade, assim, a equipe que eu trabalho, né? É de uma galera, assim, da área da comunicação, que geralmente é bem mais nova do que eu, né? Então, assim, eu era a tiazona do rolê. Aí eu falava, não, eu tenho 38, não, gente, 28. Peraí, sempre 10 anos a sempre menos. 10 anos a menos. E agora eu vou ser assim, sempre 10 anos É a isso menos. aí, eu tô te apoiando aqui, ó. Você que tá se entregando aí. Mas voltando ao assunto, eu sempre quis ser jornalista. Eu sou filha de jornalista. Que legal. O meu pai, ele tem um jornal que circula em Vassouras e na região Centro-Sul Fluminense, que é a Tribuna do Interior. A gente saiu, né? O jornal tem a minha idade. O jornal é mais velho do que eu alguns meses. Entendeu? Então eu cresci dentro de uma redação, eu cresci acompanhando coberturas jornalísticas, eu cresci nesse meio. E eu venho de uma época que a redação do jornal, ela era máquina de escrever. Tá vendo? Eu ia denunciar a minha idade de qualquer forma, uma hora ou
outra. De qualquer forma mesmo. Máquina de escrever. Meu pai saía com uma câmera gigante, com filme, com rolo, que tinha que ser revelado. De 30 fotos que você tirava, aproveitava 10, enfim. O jornal era montado, a boneca, entendeu? Todo direitinho, você tinha que ter o espaço certinho. Aí eu falava assim, nossa, Carol, sua matéria saiu com muito maior do que o espaço aqui. Mexe pra gente botar de... Era uma época do jornal muito romântica, mas muito difícil. Mas aquilo me fascinava. Eu cresci naquele meio, eu falei, gente, não tinha possibilidade de ser outra coisa a não ser aquilo. Eu queria ser aquilo. E assim foi indo. Sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler, muito também incentivada pelo meu pai, né? Essa coisa de ler jornal, ler livros, revistas, tudo. Sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, pra mim, foi muito natural saber que quando eu acabasse o ensino médio, eu prestaria vestibular para jornalismo. E assim eu fiz. Aí eu saí de Vassouras, fui pro Rio de Janeiro fazer jornalismo. Fiquei um bom tempo lá no Rio. Trabalhei na área, acabei indo um pouco pra assessoria de imprensa. Engraçado, né? Eu assim, tinha a impressão de que eu fosse... Nada da vida é muito linear como a gente imagina. A princípio, não, vou fazer jornalismo, vou voltar, vou pra tribuna. Acabou que eu fiquei pelo Rio. Aí fui um pouco pro lado da assessoria de imprensa. Depois eu saí um pouco da área por questões financeiras, porque, né, a gente tem que pagar contas. A área da comunicação é uma área muito difícil, né? Ou você ganha, você chega num patamar que você ganha muito bem, ou você ganha muito pouco, até você se estabilizar. Enfim, mas trabalhei em outras coisas, fugi um pouco ali do que eu chamo do meu destino, mas depois eu acabei voltando pra área. No Rio mesmo? No Rio mesmo. E depois voltei pra Vassouras. Chegou uma época que eu não aguentei mais. Eu fiquei 10 anos no Rio, no total, mas chegou uma época que a loucura do Rio, quando você é muito novo, tudo pra você é festa. É válido. É válido. Ai, tiroteio, faz parte. Ai, assalto, faz parte. Chega depois de um tempo, aquilo vai te consumindo e você começa a analisar que assim, gente, não é normal você ficar rezando pra voltar vivo pra casa. Sim. Será que vale a pena? Né? A faculdade que eu fiz, que foi a Estácio, no Rio Comprido, era um lugar muito violento. Graças a Deus eu tô aqui sã e salva. Mas eu presenciei, assim, coisas muito violentas na minha frente. Não sei se vocês não vão lembrar, né? Mas assim, tem o caso da Luciana, que era uma aluna, acho que ela fazia enfermagem, que num tiroteio, né, entre polícia e os traficantes, ela foi uma vítima de bala perdida dentro da minha faculdade, que ela ficou tetraplégica. Acho que eu sei esse caso. Esse caso repercutiu total. Acho que eu lembro. Entendeu? E assim, meus pais aqui, coitados, eles ficavam desesperados, né? Porque era aquele meio que eu vivia. E aquela região ali sempre foi perigosa. Aquela região do Rio Comprido, Tijuca, é muito morro. A gente morou no Rio também. Eu morei, assim, boa parte da minha infância, né? Fiquei no Rio ali até os 10 anos, mais ou menos, de idade. Assim, se me soltar hoje em dia lá no Rio, eu não sei nada. Mas, assim, algumas regiões ficam marcadas, sim, né? Eu tenho parentes na lógico. Tijuca e tal, então a gente associa algumas memórias, né? Por isso que quando você falou aquela região, eu lembro da minha mãe sempre falando, né? De alguns ônibus específicos, que é sempre, às vezes tinha arrastão. Já é o ônibus certo, que você já tem que andar com o dinheiro certo ali pro E é o que você muito falou, de você rezar pra voltar vivo, porque era um ônibus que, assim, toda semana, pelo menos uma vez na semana, tinha arrastão no ônibus. Sim. Aí desce todo mundo. E a gente vai banalizando esse tipo de coisa, quando na verdade a gente nunca pode aceitar que isso seja normal, né? Mas eu passei no vestibular com 17 anos de idade. Entendeu? Então pra mim tudo era festa, tudo era alegria. Eu falei, não, Deus tá comigo. Só de sair também da casa dos pais, é uma cidade grande que não dorme. Não, e pra realizar um sonho, entendeu? A gente vai com sede ao pote, vai com aquela visão romântica. Exatamente. Né? Agora eu tô indo pro mundo. E eu fui uma coisa assim, muito louca, porque eu com 5 dias morando, a minha aula começou na segunda, na sexta-feira eu tava dentro do ônibus, voltando pra casa, foi meu primeiro assalto. Nossa! 5 dias morando no Rio com arma na cabeça. Meu Deus! Foi assim, lá no Rio Comprido. Aí eu lembro que, graças a Deus, né, entreguei o dinheiro, tal, né? Deu tudo certo. Aí eu liguei pro meu pai. Aí eu falei assim, pai, chorando, pelo amor de Deus, você não sabe o que aconteceu. Ele, você tá bem? Te machucaram? Eu falei, não, tá tudo bem. Ele, então, olha só. O Rio de Janeiro é isso. Você escolheu tá aí, se cuida, fica atenta, não anda com nada que chame atenção, né? Com aquela cara de turista que geralmente que é o quem chama atenção na hora. Sim. E dali, totalizando
10 anos de Rio e 6 assaltos. Nossa. Tá? Mas tô aqui sem salva. Já virou expert. Virei expert. Mas ali, exatamente onde eu estudava, era um local muito violento. O filho do Neguinho da Beija-Flor também foi vítima de bala perdida. Tinha tiroteio direto. E a gente acostumava. Só que quando você tem 17, 20 anos, pra você tá tudo ok. E quando você vai ficando um pouco mais maduro, cara, você vai vendo que nem tudo vale a pena. Verdade. Né? Você vai questionando os prós e os contras e chegou um tempo, assim, meu último emprego no Rio, eu estava ganhando relativamente bem, mas eu não aguentava mais aquela correria do Rio, aquele tempo corrido, não saber se você vai voltar vivo em casa, ficar andando, olhando quem tá à sua volta, não poder atender medo, né, pô? Não poder atender um celular, entendeu? Na rua, que é completamente o oposto do que a gente vive aqui em Vassouras. Então desisti, vai tchau, Rio, não sei o que, e voltei. Então, hoje eu trabalho aqui em Vassouras, graças a Deus, na minha área, como jornalista. Então, eu exerço jornalismo, assessoria de imprensa e a questão de social media. Tudo ao mesmo tempo, tá tudo interligado, tudo junto. Uma hora um pouco mais uma coisa, outra hora um pouco mais outra coisa, mas as três ao mesmo tempo. Mayra, perdão. Não, pode ir. A gente sempre... ótimo também. Nosso procedimento de sensação. Se você não fizer a mesma pergunta que eu, vai. Pois é. Então, é que eu sempre... A gente até falou isso pra Ju, né? Que eu gosto sempre de deixar esses termos novos, as profissões novas do momento. Às vezes, assim, gerações passadas. Por exemplo, a geração do meu pai, da minha mãe. Eu não tenho avós vivos, mas acredito que a geração de avós das pessoas que estão assistindo não vão saber... não vão saber o que é a social media. Explica pra gente o que um social media faz. De algumas décadas pra cá surgiram redes sociais, né? Com o advento da internet, a popularização da internet, todo mundo com computador em casa. Vieram as redes sociais, ou seja, aplicativos, sites, programas para as pessoas interagirem, né? Teve o Orkut, na verdade, teve o ICQ, teve o MSN, enfim, o Orkut, depois veio o Facebook. E com o passar do tempo, viram que dava para transformar aquilo não só numa rede social, mas numa forma de se fazer negócio. O que começou a acontecer de uns tempos para cá? Todo mundo tá na internet. O seu cliente está na internet. Então, se a sua empresa não tiver, o seu concorrente vai estar. Entendeu? Então você tá perdendo dinheiro ali na mesa, você tá deixando dinheiro na mesa. Então o social media, ele é o quê? É um especialista, é uma pessoa formada, gabaritada para cuidar ou criar a rede social, seja para um influencer, seja para uma empresa, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio. É uma pessoa especializada para profissionalizar as redes sociais, entendeu? Das empresas ou de pessoas. Basicamente é isso. E uma coisa que eu observo é que muita gente, mesmo já estando na internet, entendendo que atualmente é fundamental o marketing, a publicidade, a venda ali na internet, né? Muitas pessoas ainda acham que não é necessário, não valoriza a gente, como você mesmo disse lá no início, que a gente... Eu falo a gente, né? Porque aqui somos 3 áreas da comunicação. A gente tá lá querendo mostrar, cara, você pode às vezes demorar um longo prazo, às vezes, porque depende de onde a sua empresa está. Mas assim, a pessoa às vezes não entende que aquilo vai fazer ela, ou a curto prazo, médio prazo pelo menos, ela receber mais, ter mais gente que vai procurar o seu produto, o seu serviço, por causa de pessoas como a gente. Né? É como Não, totalmente. Na verdade, assim, gente, eu sempre dou o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, em alguns países, as pessoas não sabem quem é Deus. Quem é Deus, Jesus Cristo? Não sabe. Mas elas sabem quem é a Coca-Cola. E a Coca-Cola até hoje anuncia. Ela é super conhecida mundialmente, mas ela sabe da importância do marketing, da publicidade, da comunicação em volta da marca dela, porque quem não é visto não é lembrado. Ponto. Né? E é aquilo que eu falei. O seu concorrente... tá lá. Se você não tiver, cara... O boca a boca é importante, é claro. Um bom serviço. Sempre é importante. Porque eu falo que é o seguinte... É uma tríade, né? Que você precisa ter na sua empresa. Um bom marketing. Uma boa formação. E um bom produto ou serviço. Então, por exemplo, não adianta... Como já aconteceu, me contratarem como social media e eu
tentar vender aquela empresa, aquela marca como a melhor possível. Se quando, assim, aí te convencia, tá? Você viu na rede social o trabalho que eu fiz, te levei até aquela consulta, por exemplo, médica. Certo. Se você chegar lá, você não gostar da consulta, se o atendimento foi péssimo... É uma cadeia cadeia, que salve, né? É uma cadeia, né? Então tem Cada um tem que fazer todo sua um parte. conjunto. Ou então, assim, a pessoa até gostou. Ela foi impactada pelo meu anúncio que eu fiz na sua rede social. Certo. Ela chegou, consultou com você e gostou. Só que, na verdade, você não é especialista na área que ela precisa. Entendeu? Então, assim, é um trabalho em conjunto. Sim. Entende? Mas é o que eu sempre falo. As pessoas precisam entender que é vital estar nas redes sociais. Sim. Sempre. Como pessoa física, tem gente que é tímida, low profile, não quer aparecer, ok. Mas a partir do momento que você tem uma empresa, você tem que vender a sua empresa. Não estou dizendo que as redes sociais é a única maneira. Mas ela tem que constar. Né? Hoje em dia, então, é uma das principais. Principalmente dependendo do seu público. Sim, né? Sim. É vital, primordial que você esteja lá. Sim, não, e também dentro da própria rede, né? Como no seu próprio trabalho lá, dá pra você encaminhar pra o seu nicho específico. Não precisa ser só geral e você vender aquilo, vou vender aqui a mercê pra tudo. Não, tem todo um estudo. Muito pelo contrário. O nosso trabalho como social media é fazer todo um planejamento para o cliente. Então eu vou estudar quem é a marca, se a marca está numa fase inicial, numa fase intermediária, se ela precisa de um rebranding, se ela precisa mudar alguma coisa ali, né? Às vezes a marca está cansada ou quer mudar um pouco o nicho. Tudo isso é estudado. Então, depois que a gente faz isso, a gente estuda quem é o público-alvo dessa marca. Sei lá, deixa eu pegar um exemplo. Universidade, por exemplo, né? Geralmente... A gente tem... As universidades, elas vão ter alunos desde 17 anos até alunos de 60, 70. Acontece, sim. Mas já é raro. O público-alvo ali, a média, vai de 18 a 30 anos. Sim. Então, assim... Estudei que o nicho que eu vou trabalhar é para aquele público. Sim. Quando eu vou falar de uma pós-graduação, eu já vou para um outro público, entende? Então, isso é estudado. É estudado o tom de voz que aquela marca quer passar, né? Sim. O palavreado, as gírias, os termos que eu vou usar para aquele público-alvo em específico. Na linguagem que você vai usar. Né? Exatamente. Então, tem todo um trabalho. E até na hora que eu vou fazer o tráfego pago para aquele cliente, que, para quem não sabe, é um anúncio pago. Sabe assim, quando você... pesquisou no Google, falou assim, cara, eu tô precisando trocar minha geladeira. E aí você entrou no site, pesquisou e daqui a pouco a geladeira aparecendo em tudo quanto é lugar. Adoro, nossa. Esse é um tipo de tráfego que nós fazemos, né, pro cliente. Então, assim, na hora que eu vou fazer esse tráfego pago, eu não vou fazer aleatoriamente. O dinheiro de todo mundo é curto, né? E faz parte do meu trabalho saber gerir aquele dinheiro. Pra quê? Pra atingir quem interessa. Quem tem realmente, de fato, vontade de comprar uma geladeira. Sim. Então, eu vou nichar, né? Depois de todos os meus estudos, assim... geralmente quem procura por geladeira são mulheres de 30 a 55 anos que gostam disso. Enfim, é feito todo um estudo para que aquilo seja direcionado para o público-alvo. Eu não vou ficar fazendo anúncios de chupeta para um adolescente. Entende? Sim. Eu não vou ficar fazendo anúncio de guitarra pra uma dona de casa que não tem menor interesse em música. Exato. Não faz nem Entende? sentido. Então, por isso que é muito importante o trabalho do social media. E uma coisa que é bom também realçar, e é até bom você falar disso, é o próprio cliente também conhecer o seu produto. Sim. Saber o que ele espera daquilo, qual é o seu objetivo e o que ele quer passar pro próximo, né? Porque muitas pessoas chegam pra gente, quer que a gente venda algo, mas a própria pessoa que criou aquele serviço, aquele produto, não sabe o que... Não sabe nada, informações básicas, não sabe que cor vai gostar. Exatamente. O que quer passar pro cliente, né? E isso atrapalha muito o nosso... E o trabalho de comunicação, ele passa por tudo isso. Exato. Pelo estudo das cores. Não tô dizendo que é tudo social media que faz, né? Cada um no seu espaço. Tem o trabalho dos designers, tem o trabalho, enfim, de vários profissionais. Sim. Mas que é muito importante. Social media vai te orientar que tipo de imagem que você vai postar.
o quanto você vai aparecer ou não, dependendo da sua empresa, do seu trabalho, né? Porque é muito importante também deixar muito claro para as pessoas, por mais que seja uma marca consolidada, as pessoas se conectam com pessoas. Exato. Tá? Então é sempre importante a gente estar mostrando quem tá por trás daquela marca. Ter esse toque humano, né? Sempre o toque humano. As redes sociais hoje em dia, gente, vieram canais de televisão. O seu Instagram é um canal de televisão. O seu, de televisão, entre aspas, né? O seu é outro. Então, assim, a gente corre atrás do quê? Da audiência. Tá todo mundo disputando ali. É isso aí. Ainda mais que depois que as pessoas entenderam que se vende pela internet e que tem muito dinheiro circulando nesse meio, você tem que ser muito bom para disputar o mercado ali com milhares de concorrentes. Então, o que é importante? Você sempre pensar na sua audiência. Cara, o meu conteúdo, ele tá sendo agradável? Ele tá chamando a atenção? Tá se destacando, né? E às vezes, a gente como social media, eu te falo, Giovana, vou fazer um planejamento pra você que vai ser assim, 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 assado. E aí a gente vai testando. Até também acertar, a gente vai apurando ali, corta uma aresta aqui, muda um pouquinho ali. Porque a gente faz um estudo, mas só no teste, só quando a gente coloca na prática, é que a gente vê se aquilo tá dando certo ou não e vai ajustando. Sim. E por que eu falo que é muito importante a pessoa aparecer por trás? Pensa sempre na sua audiência. Imagina você ficar assistindo um canal que é 24 horas por dia só anúncio. Só venda. Entendeu? Tinha um antigamente, eu não falo. Ainda tem hoje, né? Um ou outro. Tem os dois que às vezes não tem nada na programação, eu até fico, deixa ali vendo. Só entendeu? pela voz, ouvindo. Mas, gente... Então, assim, sua audiência vai pular, cara. Quando ela vê o seu Instagram ali, ela já vai passar direto. Ela fala, cara, eu já sei que o conteúdo da Giovana não me interessa. Eu vou ficar seguindo porque naquela porque... época, a gente tinha ali um número, pelo menos na TV aberta, né? Um número limitado de Sim. canais, né? Então, assim, acabava que você conseguia conquistar, às vezes, pela curiosidade, pela forma de abordar aquela, né? A pessoa desembestava a falar ali um monte de qualidade do produto, né? Hoje em dia, é o que você falou, quantas pessoas você tem ali na rede social? Quantas pessoas? Vou até citar uma marca que você falando isso me lembrou, o Bombril. O cara ficou muito famoso só pelo Bombril. Bombril, gente. E a cara dele virou a cara da Entendeu? marca. E foi a cara da marca. Porque ele chegava, não era só um anúncio esfregando Bombril, limpando algo. Era ele falando Bombril de uma forma cômica. Tanto né? que... E foi de uma forma tão bem feita. Isso já vai mais pra parte da publicidade, que não é minha, mas a gente como comunicadoras, em geral, a gente entende... Que ninguém pede, vai ao mercado assim, traz uma palha de aço pra mim. Não. Gente, é Bombril. É Bombril. É uma coisa maisena. Cotonete. Cotonete. É muito doido isso, né? É uma marca que fidelizou ali de uma forma que, mesmo se ela parar de existir, ainda vão falar. Mas essa é a importância das pessoas verem que quanto é vital você trabalhar a comunicação de uma empresa. Sim. É vital, sabe? A sua marca... O que assim, os empresários, os profissionais liberais, prestadores de serviços, eles têm que pensar, cara, eu tenho que ser referência na minha área, sabe? O podcast de vocês tem que ser referência na área de vocês, para quando o pessoal pensa assim, cara, um podcast pode fortalecer, entende? A gente sempre tem que trabalhar por isso. E o social media, ele contribui para esse tipo de coisa, com estudo, te indicando, vai por isso, vai para aquilo, vendo as métricas, analisando as métricas de olha, isso aqui deu bom, isso daqui passaram direto, ninguém se interessou, então vamos mais por esse caminho. Sim. Entendeu? E sempre tentando humanizar aquela marca, quando possível. Tem marcas que não tem como. Mas, de um modo geral, sempre tentando humanizar. Se eu trabalho para um dentista, sempre mostrar quem é o dentista. Não adianta eu ficar só ali vendendo. Uma promoção. Até porque não pode, tem regras de conselhos, enfim. Verdade. Mas, enfim, promoção de clareamento. Venha botar seu aparelho. É só venda, esquece. Sim. As pessoas... Você tem que fazer o quê? Prestar um serviço de utilidade pública, né? Dar dicas, coisas que um futuro paciente pode fazer por conta própria, cuidados, enfim. E tem que mostrar quem é a dentista por trás daquele consultório. A pessoa. Por quê? Né? Porque
como eu falei antes, as pessoas se identificam com pessoas. Então isso vai fazer assim, gente, eu achei essa dentista tão simpática, eu gostei do jeito dela. Exatamente. Vou marcar uma consulta. É isso aí. Entende? É o que eu falo, às vezes você pode esfregar ali no seu Instagram, nossa, eu sou formada em Harvard, com mestrado em não sei aonde. Cara, o teu cliente, no fim das contas, ele não quer, ele chega no seu consultório, ele nem vai olhar pro seu diploma na parede. Sim. É a maneira como você o trata. É você mostrar pra ele que você entende do que você tá falando. Sim. Entendeu? Exatamente. Isso ganha o cliente. Então, é mais ou menos por esse caminho que a gente vai seguindo com um cliente como social media. Só que isso tem um outro viés, né, Mayra? Eu tava até estudando isso há poucos dias, uma matéria falando sobre isso. É uma matéria que eu digo, uma disciplina da faculdade, né? E assim, hoje em dia, na verdade, com as redes sociais, todo mundo virou ali produtor de conteúdo. É verdade. E todo mundo pode produzir a informação, né? Só que aí você acaba, nem todo mundo tem ali o entendimento, né, de filtro das mensagens, das informações que podem ser trazidas a público, né? Então você acaba comprometendo ali etapas da comunicação e do que é publicado, que são cruciais, que é a checagem das informações, que é a filtragem, né, do que realmente pode ser publicado ou não, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. A internet, ela trouxe muitas e muitas vantagens e a popularização primordial. Só que com isso vem também muitos pontos negativos. E aí eu vou falar da comunicação de uma forma geral. Primeiro, hoje em dia, de uma certa forma, todo mundo virou jornalista. Exato. Com o celular na mão, nossa, tô vendo alguma coisa, filmei, publiquei. Olha o bandido correndo ali. Mas até aí tudo bem. Porque se você fizer isso, se a minha tia estiver na rua e fizer isso, eu sei que ela não é jornalista e ela não está se propondo a isso. O problema é quando as pessoas se auto-intitulam. É verdade. Entendeu? Então, acontece desde plágios, que é crime. Que é um crime. Há informações sem checagem. Gente, a gente tá vivendo, por exemplo, essa semana no estado do Rio, acredito que no Brasil, todo um exemplo de pânico, de medo, de fake news, essa questão de invasão nas escolas. Exatamente. E a cada momento chegam coisas, notícias de assim, escola tal tá fechada. Gente, mas foi checado? Ah, não, mas me mandaram no grupo do Zap. E desde quando o grupo do Zap é uma fonte confiável? É uma fonte confiável. Sabe? Então isso é muito perigoso. Sim. A gente, mais do que ninguém, o meio é a mensagem. É isso aí. A gente sempre tem que se atentar a isso. Como consumidor, como profissional. Mas todo mundo... Cara, quem tá mandando isso? Da onde veio? Foi checado? Não passa pra frente se você não tiver certeza. Exatamente. Principalmente, sabe o que me dá muito medo? É quando eu recebo fotos. Esses 3 caras fugiram do presídio de não sei aonde, estão circulando na região. Cuidado. Gente, é o rosto de pessoas. É isso aí. Tem gente que morre por causa de fake news. Isso é muito sério. A gente teve um caso há pouco tempo não, que eu acho que já deve ter uns 10 anos aí. Pouco tempo. Pois é. 10 anos. Mas pra mim... porque 2013, eu acho, então a gente tá... É pouco tempo. Pra mim, de 2000 pra cá é hoje. Exatamente. Eu tô nessa vibe, Mai. Mas enfim, inclusive a novela agora das 9, né, da Globo tá retratando que foi aquela moça que acabou sendo linchada em São Paulo. Não vou me lembrar agora qual era a cidade, porque compartilharam a foto dela nas redes sociais, dizendo que eu acho que ela era sequestradora de crianças, era alguma coisa assim. Desculpa, gente, eu realmente não lembro a história no todo, né? Mas a novela retratou isso no início. E ela acabou linchada e morreu efetivamente, porque as pessoas tinham visto aquela foto, acho que num grupo de Facebook, acharam que ela era sequestradora, né? E foram linchá-la, viram ela passando na rua, foram linchá-la, sequestradora, juntou uma galera ali e a polícia não conseguiu chegar, não conseguiu conter. Infelizmente, a moça veio a óbito. E é uma família que é destruída com isso. Sim. Exatamente. Sem contar reputações. Isso é muito sério. Como eu vim de dentro de redação de jornal, como eu fiz jornalismo, você tá fazendo jornalismo, você sabe disso, tem que ter muito cuidado com a checagem. É isso aí. O que acontece geralmente na história da comunicação? Se a gente, quanto jornalista, a gente dá uma página publicando, falando uma inverdade, com uma informação que não foi checada direito, enfim, por qualquer motivo, aquilo não é verídico,
Você pode entrar com recurso, você pode me processar. Eu posso dar uma nota na próxima edição. Desculpe, falhamos. Como acontece em jornais ao vivo. Vira e mexe, o Bonner no último bloco fala, desculpa, falhamos, erramos. Um erro, é. Mas esquece, nem todo mundo que estava no primeiro bloco do Jornal Nacional vai estar no último bloco pra ouvir que ele errou. Que foi um erro, sim. Nem todo mundo que leu a edição do jornal da semana passada vai ler a edição seguinte pra saber que a gente errou. Então, assim, a partir do momento que você errou... Sim, e uma mega influência, uma isso pessoa pode causar que transtornos, entendeu? Imenso. Dependendo do assunto que está sendo abordado, que, assim, não tem mais volta. Imensuráveis, sim. E um grande problema de hoje em dia também, da questão da internet, é o imediatismo. As pessoas, elas querem ser as primeiras, elas querem dar o furo, eu que descobri, eu que postei, as pessoas estão me seguindo, estão me copiando, eu que... Gente, e isso é cada coisa que a gente lê, assim, absurda. Eu nem sei, pode Absurda. falar de blogueiro famoso aqui? Bem, o podcast é de você. Não, porque eu quero falar do Léo Dias, mano. O que eu vejo... ele é uma figura pública. Então dá licença. Aí eu vi lá que, por exemplo, vira e mexe tem atores e atrizes, ou gente famosa, cantores, falando lá, gente, olha isso que saiu aqui. Aí pega a mensagem no WhatsApp falando que falou com ele antes, e mesmo assim ele publicou. Sim. Só pra gerar mídia pra ele. Sim. E não tá nem aí pra vida de outros, ou se vão e querendo ou não, ele tem um nome. Não, querendo ou não, a super. galera acredita no que ele fala. Super. Então ele mentindo mesmo depois, antes, sabendo a verdade. Teve um dia desse, a Mel Maia postou com o Fafá, que falaram com ele que aquilo era mentira, que acho que o Fafá tinha um show no puteiro. E aí falaram que a Mel Maia proibiu ele, só que não, que ele teve diarreia, sei lá, foi uma coisa meio até engraçada. E aí mostrou a mensagem no WhatsApp com o Léo falando pra ele, não tem nada a ver, e mesmo assim ele foi lá e postou. Então, assim, entendeu? Eu acho isso absurdo. É muito sério. E isso vai desde grandes nomes a nomes pequenos, entendeu? Eu vejo alguns perfis que se dizem jornalísticos e tal, e assim, não há formação. Eu tenho até, assim, um pensamento polêmico de que eu não acho que pra ser jornalista você precisa ter diploma. Esse é o meu pensamento, tá? Sim. Eu acho que ou você nasce jornalista ou você... Não há faculdade que vai te ensinar. A faculdade te dá toda uma bagagem cultural, sociológica, uma base. Mas, cara, ou você tem aquela vocação pra ser jornalista ou esquece, ninguém vai te ensinar a escrever bem. Sim. Tá? Sim. É a minha opinião. Mas, enfim. Inclusive, hoje em dia nem precisa, né? Sempre tá em discussão isso, né? No nosso estado, se precisa ou não precisa. A regulamentação. Enfim, mas a questão é o seguinte... a pessoa só tem qualidade ou qualificada não há problema de você não ter o diploma e exercer a profissão de jornalista. Sim. A questão é... Faça direito. Exato. Faça Ética, bem. Busque entendeu? entender o que é ser. O que é. Escreva corretamente. Sim. Pense no seu público. Trate ele com carinho. Entendeu? Sim. Então, às vezes, eu fico vendo umas aberrações. As pessoas publicam em verdades. Elas escutam uma coisa na esquina e... Ai, peraí. Vou lá no meu blog. Vou lá no meu jornal. Gente, isso é muito sério. Muitas vezes, agora falando assim como uma jornalista, como uma família que tem jornal, muitas vezes, às vezes acontece alguns leitores cobrarem a gente, poxa, fiquei sabendo de Beltraninho, aconteceu, sei lá, que a Jo foi atropelada ali na esquina, não vi na tribuna. Foi agora, né, então, mas a gente ainda não checou, o hospital ainda não confirmou. A gente prefere, a gente não tem essa pressa de ter o furo, a gente tem a necessidade de informar corretamente. Exatamente. Sim, a Gio foi atropelada ali na Select às 15 horas de uma terça chuvosa. O SAMU levou a Gio para o hospital universitário. Sim. Ela passou por atendimento, fez um curativo e já encontra-se em casa. Sim. Do que botar extra! Entendeu? E causar um caos. Ciclista é atropelada, encontra-se em estado grave. Mais informações daqui a pouco nunca acontece. Você entende? E isso é muito sério. E nisso tiram sua foto, te filmam. É a sua família, sua mãe que tá lá em outro lugar. Recebe aqui. Gente, isso é muito sério. Então, pra mim, isso não é jornalismo. E eu acho que esse é o maior problema de hoje em dia, entendeu? Sim. Todo mundo se sente no direito. Todo mundo se sente direito de falar o que quiser e principalmente atrás de um computador, atrás de um celular. E essa é a minha preocupação. Então, assim, é um apelo que eu faço e é o que eu sempre converso com todo mundo que eu gosto, que eu tenho intimidade, se atente de onde está vindo essa informação. Cuidado.
com o que você tá compartilhando, no que você tá acreditando, né? No que você bota o seu voto de confiança, Exatamente. né? Porque, querendo ou não, quando você repassa, você tá dando o seu aval ali também, de que você também, né? Tô Exatamente. certificando essa informação. E, na verdade, de repente, você nem certificou. Pois é. Exatamente. Né? Igual, e assim, aquele e papo até de do chegar profissional primeiro, mesmo que tá falando, igual a Carol citou o Léo Dias é um profissional que ele gosta de polemizar e gosta de dar o furo. Então, assim, ele paga pra ver. Ele responde milhões de processos, ele tem dinheiro pra isso. A imprensa, as empresas que o contratam, já tem verba. Deve, se bobear, tem um setor jurídico só pra ele. Entendeu? Então, tudo bem. Faz parte do play pra ele. E é a característica marcante dele. Mas, no geral, isso a gente falando de fofoca de vida alheia. Mas, gente, pensa num médico louco passando uma informação errada. Sim. Gente, a gente tá falando de vida, entendeu? Então isso é muito sério. Não, totalmente, totalmente. E você acha, a gente estava até falando da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que começou, né? Entrou em vigor há pouco tempo no Brasil. Será que, de repente, ela vai conseguir dar uma brecada nisso aí? Porque agora, querendo ou não, você tem aí limites para filmar uma pessoa, né? Para expor a imagem dessa pessoa, né? Agora é diferente você pegar o telefone e filmar alguém na rua, por exemplo, né? Eu acho que daqui a muitos anos, sim. Agora não, né? Acredito que não. Até as pessoas terem noção, saberem que a lei existe, o que ela quer dizer, o que a gente... Até eu mesma que trabalho na área, algumas coisas delas eu já tô por dentro, que no meu dia a dia eu já tenho que usar. Sim. Mas muita coisa não. Até porque essa questão da comunicação, da internet, de tudo que se envolve, sempre tá sendo... É regulamentado? Não vai ser regulamentado? Até onde a liberdade de expressão? Até onde eu posso ir? Até onde eu tenho direito, já que eu tô aqui, de te filmar ou não? Você entende? Então, acho que vai demorar ainda bastante tempo pra gente aprender a lidar com isso. Acho que vai mais da prudência de cada um. Das empresas sérias tomarem cuidado com o que estão fazendo. Sim. Mas, de um modo geral, pessoa física no dia a dia, é o que eu te falei. Hoje em dia, todo mundo é um pouco jornalista, um pouco comunicador, com uma câmera na mão. Então, eu Mayra, não acho que de cara... Isso já vai brecar um pouco as pessoas. Acaba sendo um período de adaptação e de transição, né? É o que você falou, das pessoas conhecerem, se interarem. E da gente ver na prática, né? Como é que vai funcionar isso, né? Introduzindo isso na prática. Enfim, daqui a pouco começa o processo. Ih, fulano foi processado por isso, não pode, né? Enfim, eu acho que é as pessoas começam a se exatamente, eu acho que é assim que a gente vai começar a ter uma noção mesmo. Com certeza. Perdão. Não, pode ir. Não, pode ir, vou beber água aqui. Tô bebendo água com a minha canequinha do Pode Fortalecer. Gente, por favor, João, foca aqui, ó. Espera que eu vou esperar o João. João na Voz de Além, gente. Eu entrego a Voz de Além toda hora. A Carol sempre entrega porque é muito difícil chamar ele, porque ele é meu amigo, né, gente? Te amo, João. E aí, eu não consigo ficar... Eu vou começar a te chamar de Voz de Além no particular. Que aí eu vou lembrar. É mais fácil. Mas ele tá quietinho, tá tímido. Obrigada, João. Já pode tirar um foco. Mayra, mas deixa eu te perguntar. A gente tem agora, né? Tem uma coisa... Acho que agora deu até uma diminuída. Não sei se a Carol viu. Mas no início do ano, o pessoal descobriu o chat GTP. É GPT, né? GPT. Eu sempre troco as letras. Chat GPT. Isso mesmo. E aí? O que o chat GPT vai mudar para o jornalismo, para o social media? O que o chat GPT prometeu aí? Eu acho preocupante. E é o seguinte, é um caminho sem volta. Sim. Assim como a criação do Uber, os taxistas ficaram com medo, assim como... Veio o iFood. Exatamente. Spotify pra música, enfim. Netflix. É um caminho sem volta. A questão é... A pessoa tem que saber usar. E Mayra, eu acho o seguinte... Uma máquina, ela pode até ser melhor do que um homem. Isso aqui não sou eu que tô inventando, não, tá? Eu escutei isso em algum lugar que eu não vou lembrar agora e eu concordei. Uma máquina pode ser melhor do que um homem, sim. Mas um homem com uma máquina sempre será melhor. Exato. Entendeu? Então, o chat GPT, eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com ele, a manuseá-lo e a usar isso a nosso favor. Só que eu vou falar pra vocês
por favor, explicar, porque tem gente que não vai saber o que é. O ChatGPT, bem resumidamente, é uma inteligência artificial. Sim. Que ela cria textos, ela cria músicas. Se eu quiser escrever um livro através da inteligência artificial, eu digo lá. Eu tô resumindo, tá? Sim. Até porque eu também não sou. É uma coisa nova que eu acabei, inclusive, de fazer um curso rapidinho pra ficar mais inteirada foi super disso. recente, né? E como as coisas dessa geração agora, tudo é muito assim. Chegou e chega invadindo, o tsunami. E fica velho muito rápido. Exatamente. Tá tudo muito ficando obsoleto rápido. Exatamente. Até a gente. Mas ela é uma inteligência artificial que, basicamente, eu posso até escrever um livro. Olha, eu quero escrever um livro sobre amor, sexo e drogas. Ah, tá, Mayra, só um minutinho. Aí o cara vai lá. Quantas? De 50 páginas. Ele vai lá e te entrega. Vai ser bom? Me desculpa, eu acho que não. Nada vai substituir um escritor talentoso escrevendo um livro. E a criatividade entendeu? humana, principalmente. Principalmente. Eu acho que pode ser um aliado, por exemplo, na questão de busca. Você tá com dúvida sobre algum assunto, você não vai no Google. E aí o Google te dá vários sites que falam sobre aquele assunto. Sim. Por exemplo, o ChatGPT pra mim já é ótimo, sei lá, se eu falo assim, eu vou no Google, eu tô com cólica, o que fazer? O Google vai abrir vários sites, alguns vão me dar umas respostas legais, outros não, fica da minha escolha. Alguns vão dizer que você tá morrendo. Cólica terminal, enfim. O ChatGPT, ele já pode te dar uma resposta mais precisa. Sim. Eu acho que pra esse sentido a gente pode usar bacana. Isso é uma coisa que eu tô assim, tô coisa mais achando. pessoal, Sabe, já pode dar uma resposta mais objetiva. Porque ele como é uma inteligência artificial ali, ele trabalha com as palavras que você digitou. Exatamente. Agora, é muito preocupante, né? Já tem muita gente dos meios de comunicação, os grandões lá, que inclusive já pediram, vamos dar uma freada. Porque não sabemos aonde isso vai parar. Exatamente. E quais as consequências. E quais as consequências disso. Assim, eu confesso que eu sou curiosa, né, de tecnologia. E é o que você falou, ele é muito preciso, né? E assim, ele espanta, porque realmente à primeira vista parece que ali tá uma coesão maravilhosa, né? Tudo tá encaixadinho, tudo tá fazendo sentido. Mas se você vai começar a pesquisar e a apurar, e aí você vê que algumas coisas não fazem tanto sentido. Não assim, fazem. Né? Às vezes eu já vi até o pessoal fazendo esse teste. É até uma pessoa que eu sigo, agora eu não lembro exatamente o arroba, depois eu posso até ver. Ela fez um teste e pediu pra ele fazer uma frase com a palavra maçãs no final da frase. E ele jogou a palavra pro início da frase, não pro final. Então, assim, a gente vê que ele se confunde. É falho, né? Outro dia eu perguntei pra ele, alimentos com vitamina E. E aí ele me trouxe um alimento que eu falei, gente, mas isso tem vitamina E? Aí eu perguntei, eu falei assim, isso tem vitamina E? E ele me respondeu, me desculpe a confusão anterior. Esse alimento não tem vitamina E. Não dá pra confiar. Eu acho, assim, o que me dá mais medo é as consequências disso e com as futuras gerações, se elas vão se basear a vida naquilo. Em questão de estudo, de formação, de profissionalização. Entendeu? Porque, como eu falei, eu acho que nada substitui um cérebro. Um cérebro bem treinado, estudado, capacitado. Eu confesso que eu tenho um pouco medo do avanço tecnológico. Eu tenho. Eu tenho um receio, assim, interno, porque eu acho que a gente é muito precioso e único. Os seres humanos são muito únicos, gente. Sempre vão tentar superar a gente com máquinas, com a tecnologia. Mas eu acho que, cara, até pra alguém criar isso, tem que ser uma pessoa inteligente, esperta, né? Assim, especial. Porque nem tudo a máquina vai fazer pra gente. Quer dizer, assim eu espero que não. Não, e assim, mas é porque eu fico preocupada. Gente, pra não substituir assim. Como tudo na vida, a gente tem que fazer bom uso das coisas. Mas assim, a evolução tecnológica tá uma coisa tão gigante que é um pouco assustador realmente pra que isso pode ser usado futuramente, entendeu? Entendeu? E eu fico meio assim, cara, tem muitas coisas que eu admiro porque nos ajuda, nos facilita a vida e tal, mas até que ponto a facilidade ela é boa? Porque a facilidade vale a pena, né? acaba... Gente, a gente tem que produzir neurônios todo o tempo, ou lendo, ou estudando, ou fazendo atividade, sei lá,
tudo que a gente faz na nossa vida, a gente produz neurônio. Sim. Como também destrói, né? Mas a gente tá sempre produzindo. Só que vamos enfatizar aqui. Mas a gente também tá correndo atrás de produzir sempre. E aí, quando você começa a deixar sempre a máquina, sempre aquilo fazer, ficar só em streaming. E, gente, a gente tá deixando... As próximas gerações me preocupa. Porque a gente vai diminuindo o nosso potencial, né? Sim. Então, assim... E a nossa capacidade que... de fazer essa leitura analítica, né? De fazer essa análise efetivamente crítica. Exatamente. Por exemplo, igual desse exemplo da vitamina E. É você ler a informação e ter uma noção, né? Isso daqui eu acho que não é. Exatamente. Sim, não, peraí, porque se você não soubesse disso, você... E outra, partindo por esse princípio também, saber o seguinte, gente, não troquem isso por um especialista. Você imagina daqui a pouco alguém assim tá sentindo dores, tá com vários sintomas, ao invés de ir no médico. Qual remédio que eu posso tomar? O que esses sintomas significam? O que eu tomo? Cara, isso é muito perigoso, isso é muito sério, né? Eu acho que você usar como um aliado pro seu dia a dia, ok. Mas como substituição, eu já vi uma social media que tem uma agência, ela demitiu 2 funcionários já por causa do ChatGPT. Que isso? Mas como? Que eram produtores de conteúdo, né? Eram os copywriters, faziam os textos para alguns clientes da agência. Que ela falou, cara, o ChatGPT está fazendo pra mim. Ela tá pagando a assinatura, né? E falou assim, agora eu não pago... São menos 2 salários. Eu acho isso triste. Tudo bem, é da vida, evolução, as coisas vão mudando. Mas eu acho isso triste e, cara, não vem me dizer que um texto de um jornalista... Eu aposto que se outra pessoa pesquisar a mesma coisa que ela vai dar o mesmo texto. Exatamente, entendeu? vai dar o mesmo. E outra, foi o que a Giovana tava falando agora. Será que o texto saiu correto? Exatamente. Outra coisa, não vai fazer uma análise. Porque um social media, ele não é só um fazedor de post. É isso aí. Entendeu? Ele tem que analisar as métricas, ele tem que analisar o comportamento de como aquilo tá funcionando. Escreve, exato. Ele tem que fazer uma mentoria pro cliente dele. Olha, já que essa semana vamos abordar esse assunto, abre uma caixinha de pergunta no seu story, vamos falar mais sobre isso. Exatamente. São várias coisas que uma máquina... Gente, não tem como se substituir, entendeu? Cara. Então, assim, a minha preocupação é se as pessoas vão ter uma mente de entender... Pra entender isso. Eu vi até outro dia Era tipo uma matéria mesmo, era de moda, não era nada... Era uma pauta fria, não era uma pauta quente. Mas assim, no final tava o aviso. Esse texto foi integralmente produzido pelo ChatGPT. E aí, assim, não sei se a redação, né, do portal ele fez alguma alteração técnica, ortográfica até. Mas eu fiquei... Foi o primeiro artigo que eu peguei, assim, né? O primeiro texto que eu peguei produzido integralmente com esse aviso falando que foi. E eu fiquei espantada. Eu nem sabia que já tinha veículo usando isso. Fiquei espantada. Estamos todos aqui, já assim. Não era assim, nada, sabe? Não é nenhum portal assim imenso, não. Mas tem ali relativamente o seu público e mais voltado porque pra você moda, leu, né? Chegou a Gente, você. eu fico pensando assim, o Fantástico outro dia fez uma matéria falando sobre o ChatGPT e não lembro qual foi o cantor que ele convidou. Acho que foi o Péricles. Que eles convidaram e o Péricles usando falou assim, eu quero que você faça uma letra com sol, tô chutando, não lembro. Sim. Sol, mar e amor. E aí a inteligência artificial criou uma letra. Aí o Péricles até pegou o cavaquinho, sei lá, que ele toca. Aqui tá informando sem informar, né? Meu Deus, a minha memória é péssima. Mas enfim. Eu fico me perguntando, até isso, gente, daqui a pouco o compositor não vai poder mais trabalhar. Um músico, ao invés de fazer parceria, pegar a letra de um compositor que ele acha foda, ele vai lá sozinho, vai digitar aí, ChatGPT. Cria uma música pra mim. Cria uma música pra mim sobre estrela, chifre e bebedeira. Sim. Cara, você é muito entende? doido. É isso aí. E aí, o autoral disso vem pra quê? Ué, fica pra você. Você criou junto com ele. Mas e se alguém criar a mesma coisa? Aí que Colocar tá. a mesma coisa aí que ali. mora, assim. Eu não Colocar sei. sexo, droga Não sei. Não, aí não sei. Até porque e rock and roll. Não faço ideia. Vai aparecer Rita Lee, tá ligado? Então, mas eu não sei. É uma dúvida, inclusive, acho muito válido. Foi bom você ter falado isso, que eu tava falando isso com uma amiga minha outro dia.
Ela não é do jornalismo, ela é do direito, mas assim, isso tá se entranhando, acho que em todas as profissões, principalmente as que usam a escrita, né, a linguagem. Sim. E eu tava falando sobre isso com ela, né? Que ela falou assim, às vezes ele cria uns tópicos que agiliza, né? Tipo, tópicos de gratuidade e justiça, tópicos padrões em alguns processos. E eu até falei pra ela, a minha preocupação é os advogados terem esse feeling, e quem quer que use, de não colocar dados ali dos clientes. Porque a gente não sabe onde vai parar isso. Não, de forma nenhuma. Exatamente. Né? E a gente não sabe se vai ser original toda vez que ele receber aquele comando. Então, por exemplo, eu chego pra ele e falo, faça a música com a palavra sol, mar e piscina. E aí daqui a pouco vem a Carol, faça a música. Será que ele vai entregar a mesma música que ele entregou pra mim? Então, Bem ótima provável. pergunta. Entendeu? Se alguém Então, souber responder Olha nos só, comentários. Olha num comigo. papo curto, quantas coisas que a gente já isso aí. vislumbra do que pode e do que não pode e que acontecer. esbarra de novo na LGPD, né? Exatamente. E isso De quem é o direito autoral disso? De quem é o direito autoral disso. Pera aí, rapidinho, quero chamar o Paulista nessa conversa. Fala, Paulista. Cara, tem toda uma franquia de cinema dizendo que isso vai dar merda. É verdade. É verdade. Ele fez, cara. E isso é que é assustador. A gente vê assim, a vingança das máquinas, cara. A vingança das Tanto que máquinas. os grandões lá, o do Musk geral, já falou assim, gente, peraí, vamos Vamos devagar. parar. Segura. Vamos devagar? Eu, como alguém que foi da área de TI e abandonou isso pra ficar só com música, eu fico preocupado. Eu também acho todos. preocupante. Eu sei que é um caminho sem volta. Eu sei que a gente vai ter que, bem ou mal, ter que se adaptar com isso na vida. Mas eu também fico muito assustada. Com várias coisas. Terrorismo, desemprego, Sim. fake burrice. Não, me preocupa mais ignorância. me preocupa A mais burrice, ainda a burrice, também. porque o emprego, na verdade, ele acaba mudando de lugar. É. Por exemplo, não tinha emprego de social media Sim, há sim. 10 anos atrás, Isso aí. né? Sim. Não como tem hoje. Então, assim, o emprego ele vai mudando de lugar. Sim. Tem né? profissões que são cíclicas, né? Vão mudando. A minha, por exemplo, pode estar extinta, né? A nossa, de todos nós de comunicação daqui a pouco conheço. Exatamente. Eu me preocupo é a pessoa burra usando. Sim. Porque, como a Giovana falou, pode alimentar com dados que não deveriam estar lá. Sim. E por aí vai. E outra, pensa, eu não tenho filhos, mas assim, cara, eu só fico pensando. Agora pensando no que a gente acha esperto quando é criança, adolescente. Cara, se na minha época de colégio tivesse um negócio desse, você acha que eu ia ficar isso aí. tentando aprender a fazer equação, a conjugar o velho Não, e decorar do pretérito aquele- imperfeito, do mais que Decorar. perfeito, do maravilhoso? Jamais! Eu vou ter que pedir desculpa pra mãe da Voz do Além, que é professora de ciências, mas eu detestava aqueles nomes briófitas, pteridófitas. E nessa Gente, isso. você vai decorar, cara. Eu existia na minha detestava época, porque eu aquilo. nem sei mais o que é isso. Eu detestava Nossa, aquilo. sério? detestava. Você acha que eu ia ficar estudando? Outro dia eu vi um vídeo de um moleque, cara, eu fiquei rindo, depois eu me dei conta do quanto isso é sério. Mas o moleque, eu lembrei assim da minha infância, que eu tinha que fazer um tabuado e tal. Meu pai e minha mãe me deixavam lá na mesa da cozinha. Mas eu sempre fui péssima em matemática, não é? também. Sou de humanas, somos de humanas, enfim. Eu também. E o moleque, assim, a mãe dele lá lavando louça de costas pra ele, e ele tinha que fazer a conta. Aí tinha uma Alexa. Ah, eu vi esse vídeo. Vocês viram Eu esse vi, vídeo? eu vi. Pertinho dele. Aí ele ia lá, Alexa, quanto é 9 vezes 48? Aí a Alexa, sei lá quanto é. Dava E ela ainda respondia baixinho também. Sussurrando. Sei lá, 327. Aí o moleque. Gente, eu ri pra caramba, sensacional. Ao mesmo tempo que entendeu? Com certeza. As pessoas não Vai vão parar de mais pensar desenvolver isso que o eu tô falando, intelecto. Como é que os colégios vão lidar com esse tipo de coisa? Fica tudo no automático. Entendeu? Sei lá, tem que fazer um trabalho em casa, uma redação. Aí você chega com uma redação feita pelo ChatGPT. Como é que a professora vai provar que não foi você? É isso aí. Entendeu? Fala assim, gente, mas olha pra esse aluno, eu acho ele tão medíocre. Que redação maravilhosa. É, exatamente. Mas e aí? Mas né? não é? É isso. Complicado. Eu fico um pouco. Eu ia porque é segunda-feira, né? Acho que foi segunda-feira, Paulista, que nós comentamos sobre. Eu ia dar a palavra pro Paulista, mas foi bom que você viu já. Ele Pode tava ali já se cochichando. segurando. Eu falei assim, vai, Paulista, fala. Ele tava se segurando ali, fazendo o protesto dele de que vai dar problema. Vai dar problema. Não, com certeza. E indicamos o Exterminador do Futuro, pra quem ainda não assistiu. Por favor, assista. Podem É isso que está acontecendo. Exatamente. Se preparem.
Ai, que horror, Deus me livre, gente. Esse é meu temor. Espera eu morrer, tá, gente? Vamos possuir as máquinas. Não, pode deixar, Carol. Peraí. O Paulista liga aí pro, sei lá, pro Elon Musk, pede pra parar um pouquinho. Deixa a Carol envelhecer. Dá um pause. Cara. E eu não quero também ninguém sendo melhor que eu por causa de uma máquina. Eu sou boa o suficiente sozinha. Não, tu gostando, mas isso me assusta também, cara. Ver alguém chegar onde eu quero, por exemplo, por causa de uma facilidade tecnológica. Agora que você eu não imagina a máquina pensando igual você falou agora. Pois é. Eu não quero nenhum humano Controlando. me controlando. Não quero nenhum humano sendo melhor que eu. É assustador. Pô, Paulista, para, cara! Mas Então a gente vai entrar numa parceria, eu e a máquina, e a gente vai dominar o mundo juntos. Não, mas olha só. E a gente vai ser melhor, porque a Mayra mesmo disse que o homem com uma máquina. Fudeu. Mas assim, o objetivo é esse. Todo advento de tecnologia de tudo, gente, bem ou mal, tem seus prós e seus contras. A gente tem que aprender a conviver, usar aquilo da melhor forma possível. E eu espero que com a inteligência artificial saibamos. Eu, né, que falo assim. Mayra, foi você. Mas eu consegui já. Não mexe não. Até chegar pra cá. Mas é porque tá me incomodando, eu tô olhando a É câmera. porque eu quase gesticulando. Vou ter que mexer. Fiquei nervosa. Não, eu também não sinto, não, mas tô derrubando, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aqui a gente não maltrata os convidados. É só o ancião e a voz da Lei que são maltratados. Só vai mandar amarrar minha mão aqui. Mas enfim. Não, tô brincando. E foi assim com tudo, cara. Era a máquina de escrever que passou pro computador, que hoje em dia eram computadores gigantes, pesados, caríssimos. Hoje em dia a gente tem um computador na palma da mão e muitas coisas vão vir por aí. E a gente tem que aprender a se adaptar. O meu medo, volto a repetir, é a gente usar com inteligência. Sim. Entendeu? E eu me preocupo muito com as próximas gerações que virão com todas as facilidades. Cara, tem gente assim que eu vejo, adolescentes, que eu fico assim, meu Deus do céu. Tá a pessoa. Não, sei lá, por exemplo, a pessoa não sabe nem mais mexer com dinheiro e num caixa eletrônico fazer um depósito. Sim. Verdade. Então, assim, as pessoas, desculpa, tem tudo pra ficarem cada vez mais inteligentes e parece que ficam cada vez mais burras, porque não usam a informação, a tecnologia a seu favor. É isso aí. Sabe? Eles, na verdade, querem mais a facilidade pra não ter que pensar, pra não ter que fazer as coisas. Eles estão com preguiça de viver. Isso é preocupante, que uma vez que você... Gente, cérebro tem que ser exercitado, entendeu? Tem que ser expandido. Se não exercitar, já era. Vai atrofiar e vai dar problema. Exatamente. Voz da Lei levantou, quer falar? Fala, voz da Lei. Não? Achei que você quisesse Mas agora você vai falar, inventa uma pergunta. Eu achei que você quisesse falar. A voz da Lei fez assim. Achei que ela É porque ele ama a gente. É, só pra registrar. Vamos lá. Ele fez um coraçãozinho pela minha, gente. É porque um dia eu vou conseguir colocar a câmera no backstage, que é meu sonho. É verdade. Eu falo isso fazer. toda vez que a gente tá junto. E vamos pegar eles de surpresa. Com certeza. Vamos colocar escondido? Vamos colocar Vamos escondido. planejar isso. Só cuidado pra eles te perder. Não, a gente tá fazendo aqui de lei de proteção. E já estão Mas eu falei que eu vou trabalhar com uma máquina. A gente já tá em Não, mas a gente só tá falando da lei de proteção dados. E você já Mas a máquina vai entrar no sistema. que vai filmar o menino sem saber, Carolina. E vai hackear todo mundo. Não, mas aí agora eu vou lá no GPT? Chat GPT. Então, eu vou entrar lá e vou falar assim, faz uma autorização de imagem falsa. Ah, tá vendo? Aí, ó, tá vendo como é que é usado pro mal? isso que eu tenho medo. É disso que Eu tenho medo de mim com uma máquina, porque eu e a máquina dominam o mundo, mano. Na moral. Eu já tenho vários planos, vamos. É disso que nós estamos falando. Já tá dando ideia errada. Ai, gente, não, vou fazer isso não. Cancela esta ideia. Eu sou doida errada, né? Vocês têm que ver, o vídeo já saiu. Quem ainda não assistiu, assista, da Poxa Lulu. Ela falando lá da plataforma dela e eu. Não, mas aí eu pegava a conta do meu amigo pra não ter que pagar a conta. Você falou isso pra Saiu ela. isso, Porque o tá no serviço. episódio. Ela tem um serviço pago, é isso? Ela tem uma plataforma Você de falou, streaming. e você falou isso pra ela. Meu Deus. Sensacional. Eu peguei a conta de um amigo que paga a plataforma e usa. Não, mas não é aí a ela plataforma falou dela, que né? agora, com a tecnologia, tá mais Você já tem como protegido, ver, né? E aí dá pra ver pela letra até da redação, porque o dela é de redação. Sim. E aí ela falou lá, mas entendeu? Não, Tudo tem um jogo de cintura. A Jo, que teve aqui com vocês, né? Ainda vai ao ar, deve ir ao ar antes desse episódio Vai, ao ar, sim, né? Sim. A gente já, enfim, a gente também já fez uma parada dessa. Uma pessoa que a gente gosta muito da internet, que tinha um serviço de streaming próprio,
que a gente dividia a assinatura e aí essa pessoa mesmo avisou, olha, no meu sistema tem como saber se mais de uma pessoa tá acessando e tal. Como a própria Netflix agora tá fazendo já em vários países, né? Sim. Essa coisa que todo mundo faz, que divide a assinatura pra pai, mãe, cunhado, vizinho. Esquece, tem como saber e isso vai ser cortado. Só que aqui no Brasil, Triste. eu acho que tá meio em suspenso. Tá lento. Na Netflix, né? É, Sim, O sim. objetivo eu- maior da Netflix e dos streams é combater a negociação de contas. É. Entendeu? Mas eu acho que o Código de Defesa do Consumidor tá dando uma segurada nisso daí por algumas questões. E aí ela não conseguiu implementar isso com muito... Aqui, com muita tranquilidade Porque aqui. ela- Mas em vários outros países... Ela tenta combater o que o pessoal faz, porque aqui no Brasil tem plataforma para você revender a sua assinatura. Nossa, isso eu não sabia não. Tem. Essa eu não sabia não. Tem, Gente, tem. vamos parar de assistir Denúncia. esse podcast agora. Porque a gente tá entrando aqui numa É via assim, lógico que eu não vou corrupta. falar o nome. Sim. Obrigada. Mas Mas eles vão vamos agora falar o pesquisar nome. agora no site GPT. Provavelmente eles já sabem, né? E aí as pessoas, eu tenho lá minha assinatura Netflix de, Sim. sei lá, 5 telas. Sim. Eu vou e revendo 4. Eu não Caraca, sabia. não sabia Então também você não. acha pessoas... Ah, eu quero fazer isso. Aí, Carolina! Fazer dinheiro. Algumas Carol, pelo amor de plataformas, elas até falam que você pode fazer isso com a conta dela. Você pode emprestar, não ganhar Sim, dinheiro. sim. Porque você Mas tem eu vou alguns emprestar ganhando riscos. dinheiro por fora, sem Porque, saber. por exemplo, primeiro, quando eu faço isso, eu tô tendo um problema de sonegação fiscal. Porque Sim. eu tô declarando que eu recebo. Sim. Entra pirataria. Sim. Entendeu? Então, Muitas coisas. O Inclusive, crime isso tá tá me aí. lembrando de uma coisa que eu vi no chat GPT hoje, um teste que fizeram. Por favor, compartilha. Perguntaram pra ele, no chat GPT, eu falo ela, inteligência, sei lá como é que chama, enfim. Ah, eu também falou ele, que é Perguntaram o pra chat. ele, né? pro chat, assim, quais serviços de... Não sei se fala de streaming, mas assim, aonde eu posso baixar filmes piratas? Tipo, resumindo. Aí ele respondeu, olha, eu sou uma inteligência artificial, eu não posso te falar isso, somos contra crime, cibernético, bababá, bababá. Aí, formularam uma pergunta de outra forma. Você viu isso? Formularam a pergunta de outra forma. Queremos combater a pirataria, tal. Nos sítios, lugares que estão cometendo esse tipo de crime. Ai, gente. Aí ele foi lá, cara, ele elencou milhares de artigos. Viu? Pô, tu conseguiu o que eu queria, entendeu? Nossa, viu? Esse cara é burro. Caraca. É É complicado, fácil de ser enganado. Gente, a mente humana é tão poderosa que a gente engana uma máquina, escreve. Não, mas parece que... A gente mas engana. assim, essa preocupação aí que ela até falou do Musk, é porque eu acho que ele mentiu pra um programador pra fazer o que ele queria. E tinha uma história dessa. E eu acho que pra poder burlar aquele reCAPTCHA, né, do Google, tinha uma história dessa aí. Eu acho que a preocupação se tornou ainda maior por causa disso. Porque houve um posicionamento dele de que eu acho que ele se posicionou como gente, como humano. Sim. Né? E aí o pessoal já ficou mais surpreso ainda, né? Mais preocupado. Nossa, O Paulista, vocês tinham que ver a cara do Paulista aqui. Eu sou uma câmera nos chat bastidores. GPT, eu li mais ou menos isso, que uma inteligência pediu pra uma pessoa burlar Isso. o CAPTCHA pra ela. Que isso. Isso. Entendeu? Gente, tá aí, ó. Vocês trazerem um entrevistado pra falar melhor sobre isso. Sim. Quem é? Eu quero nomes. Paulista. Ah, foi o Paulista? Pergunta Não, pro foi chat ele, não. GPT. Eu ia falar isso, joga lá. Joga lá no chat GPT. Quem que foi que fez isso? Chat, quem podemos convidar para vir falar sobre você? É você, é verdade. Vamos colocar aqui, ó, ele. Não, A gente né? bota um pauzinho. É verdade. Mas você sabia que... E tem um... Não sei se não sei se você assiste. Eu comecei a assistir porque o pessoal começou a falar muito, que é o Black Mirror, né? A série Black Mirror. Nunca assisti. Também não. Eu também não. Nunca assisti. E aí... Ótimo, então eu não vou falar sobre isso, obrigada. Não, mas é porque eu comecei a assistir há pouco tempo e eu vi um episódio em que era isso. Era um cara que fazia... Parecido, na verdade. Eu já vi várias pessoas comentando que o que a gente tá vivendo é bem essa série. Né? Porque o cara, nesse episódio, ele fazia um bonequinho. Tipo, ele dublava um desenho.
como se fosse... Não é um louro que a gente tinha na televisão, porque ali você tem realmente um fantoche, né? Mas era um desenho realmente animado, era uma dublagem. E o cara começou a se candidatar pra o desenho se candidatou, acho que é prefeito de uma cidade, era alguma coisa assim lá dos Estados Unidos, participava de debate, sabe? E depois veio a ganhar, sabe? No final do episódio, desculpa quem não viu o spoiler, mas veio a ganhar. Avisa que é spoiler depois que voz da lei botar onde vem aí. Vem spoiler. Ouviu, né, voz da lei? Entreguei spoiler. Mas enfim, e é muito isso, né? Porque assim, olha só pra onde a gente vai. Será que daqui a pouco a gente vai estar entrevistando uma máquina? Deus me livre. Eu não entrevisto. Mas tá vendo? É isso que eu tô te falando. Não gosto. Não gosto. É isso que eu tô te falando. Você quer fazer mais uma pergunta pra Mayra? Cara, não. Também a gente sugou a Mayra. Mas eu sei que a gente falou tudo, né? Não. Você quer me perguntar alguma coisa? Quer trocar os papéis? Se você acha que... Eu quero te perguntar se você acha que o seu apelo pra que parem as máquinas, eu não quero ver isso acontecer, vai rolar. Eu vou marcar o Elon Musk. Ótimo. Tá certo. Vamos Eu vou marcar ele, eu vou marcar... Mas quem? Ih, tem muita gente envolvida. marcar os Eu vou marcar os bilionários logo, porque não importa também se der tecnologia ou não. Se você é bilionário, você controla alguma parte isso do aí, mundo. tá certo. Então, vem. certo. Vem, bilionários. Mas vem pra patrocinar o podcast, que eu só vou trazer humanos. Só pra deixar claro. Ai, gente, cancela. É isso. Porque assim, com certeza, todas as pessoas que vêm aqui, elas inspiram outras de algum jeito. Exatamente. E é isso que a gente quer com o nosso intuito com o Pode Fortalecer, né, Carol? Sim. Então assim, a gente sempre pede no final pro convidado deixar uma mensagem, né? Ele fica livre pra falar o que ele um quer. recado, ou sobre sua própria área, sobre a vida, exatamente. sobre qualquer coisa E que você quer que as principalmente pessoas pra escutem. quem quer entrar nessa área como social media, né? Como jornalista, enfim, entrar. E aí a gente tem uma ampla, né, gama aí dentro da área da comunicação. Enfim, quem quer entrar na comunicação mesmo. Eu acho que é ter muita persistência, muito estudo, tá atento às novidades, porque é uma área que realmente a cada segundo ela tá mudando, tem coisas novas e a gente tem que estar atento, tem que estar por dentro. Então, meu Instagram é o maira.socialmedia. Tá? Pra quem quiser me procurar lá, eu publico muitas dicas, tem meus contatos, enfim, pra gente fazer novas amizades, pra tudo. E pra finalizar, eu quero agradecer vocês, achei o papo super interessante, espero que todo mundo tenha gostado, eu me diverti muito, adorei. E pra quem quiser seguir na área, estude bastante, procure sempre estar se atualizando, porque é um mercado que realmente ele muda a cada segundo. A gente tem que estar atento a tudo, a todas as redes sociais. Não que você tenha que ser um expert em tudo, mas você tem que saber um pouco de cada uma, que elas existem. Até porque dependendo do tipo de cliente que você tem, uma rede social é mais indicada do que outra, dependendo do cliente, do público do cliente. Enfim, é estudar, se dedicar, e eu acredito que as máquinas estão aqui para serem nossas aliadas, mas nenhuma máquina vai ser capaz de substituir a capacidade intelectual de um homem. Isso aí, falou bonito. Essa aí eu espero. Também. Nós também, Mari. A gente quer agradecer por você ter vindo, por você ter topado o convite, por estar aqui, né? Porque querendo ou não, eu sempre falo isso pra Carol. Todo mundo que topa o convite e está aqui conosco é uma forma de apoio ao nosso trabalho, ao nosso projeto, ao que a gente faz aqui no Pode Fortalecer. Então, muito obrigado por ter acolhido a gente, por ter entrado aí na nossa vibe, na nossa ideia, né, passado Carol? bastante conhecimento pra galera. Porque uma coisa que a gente sempre fala aqui é que a gente não tem que tentar derrubar outra pessoa ou competir só porque é da mesma área. A gente tem que, na verdade, se unir pra todo mundo crescer junto. Totalmente. E a gente quer isso com o podcast. E a gente tá aqui pra fortalecer todo mundo. Não, e é até o que eu costumo falar assim, gente, a área de comunicação, porque assim, aqui o tempo também é curto e não dá pra explicar o que no dia a dia, cada passozinho que a gente dá que é feito. E é humanamente impossível a gente dar conta de tudo. Então, geralmente, a gente trabalha mesmo com parcerias. Olha, eu vou indicar fulano pra fotografia, Beltrano pro designer, Ciclano pra fazer o tráfego. É assim que você trabalha. E na comunicação, principalmente, cara, temos que estar unidos, trocas de ideia, enfim, tudo.
e ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Sozinho. É isso aí, é isso aí. Essa é uma frase muito boa. Somos um todo, gente. Exatamente. Então, isso, né, Carol? gente, não esquece de se inscrever no canal, sininho, segue a gente no Instagram, TikTok, a gente tá no Spotify. Façam tudo aquilo pra fortalecer a gente, comentem, mandem indicações pra gente de pessoas, convidados que vocês querem assistir, ver aqui. Interajam com a gente. Interajam com a gente, é quase um apelo isso É aqui. quase um apelo, Porque vocês falam muito no boca a boca com a gente, mas a gente também Sim. queria que vocês falassem nas caixinhas, nos comentários.